Vamos voltar com a Fabiane Paza, tudo normalizado para falar do transporte público, que pode ser boa notícia para os próximos dias, hein, Fabi? Todo mundo está na expectativa, né, Polito? Milhares de pessoas dependem do transporte coletivo para ir voltar para o trabalho, para se deslocar pela cidade, fazer suas tarefas essenciais. Por isso está todo mundo de olho e esperando os próximos desdobramentos a respeito desse assunto. Bom, foi desenvolvido um plano aí de retomada com diversas preocupações em relação à higienização dos coletivos, ao distanciamento dos passageiros e também ao uso de equipamentos de proteção individual, não só por quem circula pelos coletivos, mas também pelos trabalhadores que atuam em todo esse sistema. A gente preparou uma arte aí para o pessoal de casa ver quais são esses principais pontos que devem ser levados em conta quando essa retomada acontecer. Vamos observar juntos. O uso de máscaras pelos passageiros vai ser obrigatório. Vai haver limite de pessoas em cada ônibus, vai ser preciso aí um esquema de higienização dos veículos durante e após o serviço. Vão precisar estar disponíveis avisos aos passageiros, tanto dentro dos coletivos quanto nos espaços dos terminais. E o afastamento de trabalhadores com sintomas da Covid-19. Os motoristas e os cobradores também devem usar as máscaras de tecido. É preciso o uso de óculos de proteção ou viseira pelos cobradores. O ar-condicionado deve ser desligado e os renovadores de ar ligados e a orientação aos passageiros para manter as janelas abertas durante o percurso, para evitar aí, para fazer com que esse ar circule com maior facilidade, tentar evitar qualquer problema. Agora a gente conversa ao vivo com o secretário de Mobilidade Urbana aqui da capital, Michel Mittmann, para explorar um pouco melhor esse plano e para entender também de que forma que o município vem atuando e monitorando a situação aqui em Florianópolis para poder fazer a liberação de forma segura. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que a dúvida da maioria da população seja em relação ao distanciamento social. O transporte coletivo é um serviço onde o contato entre as pessoas é praticamente inevitável. De que maneira o município vai atuar para tentar garantir esse distanciamento, orientando ou limitando a quantidade de pessoas dentro dos coletivos, aumentando a frota? Como é que vocês pretendem atuar? Bom, é uma série de elementos que estão sendo trabalhados, foram trabalhados nesse sentido. Depende naturalmente de um acerto aí final e um entendimento da evolução da pandemia durante essa semana, para que na sexta-feira o prefeito, junto com a equipe de saúde, possa dar o sinal positivo do início da operação. Mas o fundamental não é somente a higienização toda que a gente vai fazer, os protocolos que a gente está estabelecendo. É fundamentalmente o comportamento da população que vai determinar a continuidade a partir de que a gente abra o serviço. Não adianta a gente abrir o serviço e ter um comportamento inadequado do usuário, que ele utilize o transporte quando não necessário, que ele saia de casa quando não necessário. O transporte não pode ser um motivador da que a gente rompa com o isolamento necessário nesse momento. Isso é muito fundamental. Então, tanto o uso de máscaras, como até lavar bem as mãos ao entrar no veículo, são tão ou mais importantes que o próprio distanciamento dentro do próprio veículo. Então é um pacto conjunto entre o município e o cidadão para que o transporte funcione. Secretário, há uma expectativa muito grande por parte do comércio, especialmente, alguns estabelecimentos pedindo a retomada desse serviço para realmente fazer com que a economia retome também, na medida do possível, ao seu ritmo normal. Como é que está a conversa com as entidades do setor para aquela possível negociação de horários diferenciados para que a gente não tenha um horário de pico e evite justamente essas aglomerações no transporte coletivo? Bom, a gente analisou todos os dados de uma grande pesquisa que a gente tinha feito em novembro, que nos ajudou a fazer um planejamento agora, e identificou que os horários de pico realmente são mais preocupantes. E uma das ações mais eficazes para manter distanciamento social e equilíbrio geral no sistema é realmente entradas em horários diferentes para o comércio e para o serviço. Isso está sendo tratado essa semana. Amanhã teremos uma reunião com diferentes setores para ver da prática dessa operação, que venha a facilitar e dar mais garantia de continuidade futura do serviço, para que a gente não abra o serviço e o transporte ele seja um vetor de disseminação do vírus nesse momento. Então, o principal que a gente quer passar à população é um transporte seguro, em parceria entre a sociedade civil, entre os comerciantes e prestadores de serviços e a municipalidade, para que todos possam usufruir desse serviço essencial para a população.
Muitíssimo obrigada, secretário, pela sua participação ao vivo aqui conosco, trazendo esclarecimentos importantes. A Secretaria de Mobilidade, que juntamente com outros órgãos, atua e analisa os dados referentes ao comportamento da doença aqui em Florianópolis, e isso vai ser determinante para que a gente tenha ou não a liberação do transporte aqui na capital. Como o secretário destacou, uma reunião deve acontecer na sexta-feira, principalmente para avaliar os dados trazidos pelo Covidômetro, essa ferramenta que a capital dispõe agora para avaliar o cenário, e dependendo desses números a gente pode ter então uma liberação nos próximos dias. Isso vai depender também, claro, de novas escalas dos trabalhadores, de uma nova reconfiguração de todo o serviço. Então são etapas. Primeiro os números sendo positivos, há um indício de liberação, depois todo o setor se reúne para fazer a logística de como esse transporte vai funcionar. A gente deve sim ter boas notícias nos próximos dias. Polito, eu volto contigo aí no estúdio.